Oi, gente. A nossa aula de hoje vai falar sobre a hidrografia do Brasil. Tudo bem? Hidrografia brasileira. O Brasil é um país rico hidricamente, composto por rios de grandes extensões, lagos e aquíferos. Isso faz o Brasil ser um país considerado abençoado, porque não é todo país que tem essa disponibilidade de água que o Brasil tem. Os principais rios brasileiros são Rio Amazonas, que é considerado o maior rio do mundo, Rio São Francisco, Rio Tocantins, Rio Araguaia e entre outros. Esses são os principais. As águas brasileiras são utilizadas para diversas finalidades, tais como transporte, abastecimento, geração de energia, lazer e etc. Gente, a geração de energia do Brasil é feita 69% pelas hidrelétricas, que não utilizam necessariamente a água, elas utilizam a força da água para girar as turbinas e gerar a energia. Apenas uma parte do território brasileiro sofre com o desabastecimento, que é o sertão nordestino, que fica no Nordeste brasileiro. Isso, eles sofrem esse desabastecimento, não é nem por culpa da drenagem do solo, é por questões do relevo. O Planalto de Borborema e a Chapada Diamantina impede que as massas de ar úmida cheguem nessa região, gerando a seca constante nessa região do Brasil. As bacias hidrográficas consistem em uma região hídrica banhada por um rio principal e seus afluentes. Então, bacia hidrográfica consiste em uma região hídrica que possui um rio principal, geralmente são aqueles rios que eu falei para vocês, os principais, e seus afluentes. Afluentes são rios que desaguam em outros rios. O Brasil possui 10 bacias hidrográficas. Algumas estão totalmente localizadas no território brasileiro e outras abrigam parte dos territórios vizinhos. As bacias brasileiras são Atlântico Leste, Sudeste, Sul, Nordeste Oriental, Nordeste Ocidental, Bacia do Rio São Francisco, Tocantins, Araguaia, Platina e Amazônica. Então, são essas as bacias brasileiras. Bacia Amazônica. A bacia amazônica possui o principal rio Amazonas e drena cerca de 47% do território brasileiro. Possui pequenas oscilações de volume e não depende exclusivamente da água da chuva. Por quê? Esse rio, o rio Amazonas, ele nasce a partir do derretimento da Cordilheira dos Andes. Ele não nasce aqui no Brasil. Inclusive, ele só passa a se chamar rio Amazonas quando ele entra em território brasileiro. Por isso que ele não depende exclusivamente da água da chuva, tá? O que é um rio pertencer e depender exclusivamente da água da chuva? A maioria dos rios brasileiros são assim. Por exemplo, quando está na época das chuvas, os rios ficam cheios. Quando está na época das secas, os rios ficam com volume baixo. É a bacia que possui a maior capacidade hídrica do Brasil, tanto que ela abastece 47% do território brasileiro. É o rio com maior capacidade navegável do Brasil, transportando cargas e pessoas. Deixa eu tirar eu daqui para vocês verem melhor. Transportando cargas e pessoas, tá bom? Então, por exemplo, aqui em Goiás isso não é tão utilizado, porque os rios daqui de Goiás, eles não têm uma capacidade de transporte muito grande, tá? E o principal bioma é o bioma amazônico, o bioma dessa região. Tudo bem? Vamos para a próxima. Bacia Tocantins-Araguaia. O principal rio é o Tocantins e o rio Araguaia. Grande parte do rio Tocantins é utilizado para a navegação, pois o volume de água permite isso, tá bom? E principalmente para o transporte de cargas entre uma região e outra. Também é utilizado como potencial hidrelétrico. Abastece a população da região com águas e alimentos provindos principalmente da pesca. É utilizado para irrigar as áreas agrícolas e sofre atualmente com a atividade de mineração. Por quê? Quando você vai praticar atividade de mineração, o que acontece? Você precisa utilizar ácidos para limpar os minérios. E você acaba poluindo os rios por causa disso. Bom? Vamos para o próximo. Rio São Francisco. O principal rio é o Rio São Francisco. Ele nasce na Serra da Canastra, que fica
em Minas Gerais e deságua no Oceano Atlântico no estado de Alagoas. Não depende das águas das chuvas para manter-se cheio. Em época de seca, suas águas baixam o volume, mas ele não deixa de existir. É porque existem alguns rios que são chamados rios temporários. Esses rios, na época, quando não está tendo uma grande quantidade de chuvas, eles deixam de existir. Aí, quando chove, eles voltam a existir. Possui cerca de 158 afluentes, ou seja, outros rios que desaguam no Rio São Francisco. Possui um grande potencial hidrelétrico, contendo 3 grandes usinas instaladas, e atualmente possui um projeto chamado Transposição do Rio São Francisco, que é essa imagem aqui. Presta atenção que eu vou explicar para vocês. A transposição do Rio São Francisco seria uma construção gigantesca que iria desviar a água do Rio São Francisco e levar essa água a áreas onde sofrem com a seca, que no caso seria o sertão nordestino, tá bom? Isso é uma parte da construção, isso aí já é água do Rio São Francisco. Só que existem muitas críticas em relação a isso. Primeiro, esse desvio do curso não iria resolver 100% do problema da seca. Ia ajudar, com certeza, mas não iria ajudar toda a região do sertão nordestino. Segundo, quando você mexe no curso natural de qualquer coisa da natureza, você tem riscos, perdas biológicas, você tem perdas de animais, você pode perder parte da vegetação. Você vai influenciar diretamente nessa questão ambiental. E aí, o que pode acontecer? O rio pode secar. Por que uma imensidão de rio desse pode secar? Devido à interferência do ser humano diretamente nas questões da natureza, tá bom? Então, existem essas críticas. A seca do Nordeste poderia ser resolvida de outras formas, por isso que existem essas críticas. Mas esse projeto está em construção e daqui a uns anos ele vai ser totalmente efetivado. Aí, mais uma parte da construção, do desvio do curso do rio. E é isso. Quero que vocês copiem esses slides no caderno de vocês, me mandem foto. E quero que vocês façam a página 726, 762 até a 763 no livro. Tudo bem? Façam, me mandam foto. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Qualquer dúvida é só me procurar. Beijo!